Vamos estar lendo a palavra do Senhor. Diz assim: o rei Nabucodonosor, ele fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura, e levantou no campo de Dura, na província de Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, prefeitos, governadores, juízes, tesoureiros, magistrados, conselheiros, todos os oficiais das províncias, para que viessem à consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se ajuntaram sátrapas, prefeitos, governadores, juízes, tesoureiros, magistrados, conselheiros, todos os oficiais da província para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado, e estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Nisto o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós outros, ó povos, nações, homens de todas as línguas, no momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de fole e de toda sorte de instrumentos, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer que não se prostrar e não adorar será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Porquanto, quando todos os povos ouviram o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, e toda sorte de música, prostraram os povos, nações e homens de todas as línguas adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Ora, no mesmo instante se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus e disseram: rei Nabucodonosor, que vive eternamente, tu, ó rei, baixaste um decreto, pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de fole, toda sorte de música, prostraria e adoraria a imagem de ouro. Qualquer que não prostrasse e não adorasse seria lançado na fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província de Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses homens, ó rei, eles não fizeram caso de ti, nem dos teus deuses, e não servem e nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor, irado, furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, e trouxeram esses homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é verdade, Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis aos meus deuses, que vocês não adoram a imagem de ouro que eu levantei? Agora, pois, estáis dispostos a, quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de fole, prostrai-vos e adorai a imagem que eu fiz. Porém, se não adorardes, sereis no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que poderá vos livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego: ó Nabucodonosor, quanto a isso, nós não necessitamos te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de fúria, transtornado o aspecto do seu rosto, contra Sadraque, Mesaque e Abednego. Ordenou que acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava. Ordenou que os homens mais poderosos que estavam no seu exército atassem Sadraque, Mesaque
Mesaque e Abednego e lançassem na fornalha de fogo ardente. Então esses homens foram atados com seus mantos, túnicas, chapéus e outras roupas e foram lançados na fornalha sobremaneira acesa, porque a palavra do rei era tão urgente e a fornalha estava sobremaneira acesa que as chamas do fogo mataram todos os homens que lançaram eles de cima para dentro. Sadraque, Mesaque e Abednego, esses três homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha sobremaneira acesa. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós três homens atados dentro do fogo? Responderam: é verdade, ó rei. Tornou ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano, e o aspecto do quarto homem é semelhante do filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha sobremaneira acesa e falou: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então eles saíram no meio do fogo. Ajuntaram-se os sátrapas, prefeitos, governadores, conselheiros do rei, e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos destes homens, nem foram chamuscados cabelos de sua cabeça, nem seus mantos mudaram, nem cheiro de fogo passou sobre eles. Falou Nabucodonosor: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar seus corpos a servirem e adorarem qualquer outro Deus senão o seu Deus. Portanto, faço um decreto pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado, suas casas feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como esse. Então o rei os fez prosperar, Sadraque, Mesaque, Abednego, na província de Babilônia. Meu Deus, nós somos tão gratos, meu Pai. Meu Deus, conforme nós vamos lendo os versículos desta palavra, meu Deus, essa palavra ensina coisas tão profundas, meu Deus, a nossa vida. Conforme nós vamos lendo cada versículo, meu Deus, todos eles têm uma importância tão grande, e se nós fôssemos atentar e fazer deles, meu Deus, princípios para a nossa vida diária, desse texto nós tiraríamos princípio para tudo quanto é situação que nós enfrentamos, meu Pai. Ilumina os olhos do nosso entendimento, meu Pai, para que nós possamos aprender com a fé desses homens, com a convicção, com a determinação desses homens. Nos ensina nesta noite, meu Deus, unge a nossa vida, meu Deus, vem sobre a vida de cada um com aquilo que eles vieram buscar nesta noite. Ninguém saia daqui da mesma forma como entrou, mas que a glória de Deus, a saúde de Deus, a prosperidade de Deus, a alegria de Deus, o fortalecimento do Todo-Poderoso seja com a vida de cada um deles, que a tua paz tome conta de cada lar e de cada vida, em nome de Cristo Jesus, amém e amém. Quando a gente está lendo esse texto, eu estava lendo ele aqui com vocês agora, e nós vamos parando para prestar atenção num pouquinho do contexto dessa história que nós estivemos lendo. Gente, isso aqui é uma situação, nós vemos aqui um rei, que a palavra do Senhor fala que foi o rei mais poderoso de toda a terra, porque quando ele teve o sonho, todos sabem do sonho de Nabucodonosor, que ele sonhou com aquela imagem, e que a cabeça era de ouro, que o peito era de prata, que as pernas eram ali de bronze e barro, que os pés eram de barro. Todos nós já ouvimos falar dessa imagem, e ela
ela vai retratando os reinos deste mundo, e quando essa visão é revelada para ele, foi falado para ele: você é a cabeça de ouro, rei Nabucodonosor, porque o teu império domina toda a terra. Nenhum império, nem império medo-persa, nem império grego, nem império romano, nem a Liga das Nações dos últimos tempos da terra, que é simbolizado pelos dedos dos pés, nada vai ter o teu poder. Por isso que o teu poder é simbolizado pelo ouro, a cabeça é de ouro. Então nós vemos aqui nesse texto que esses 3 jovens, eles estavam no reino mais poderoso de toda a terra. Só que esse homem, ele se encheu de vaidade, ele sonhou com uma estátua cuja cabeça era de ouro. E nesse sonho que ele teve, fala que os pés da estátua seriam em parte de ferro e em parte de barro. E diz que veria uma pedra cortada sem auxílio de mãos humanas, que bateria contra estes pés, e que essa estátua cairia por terra, e essa pedra se tornaria uma grande montanha. Ali estava falando do senhorio de Cristo, do reino milenar, e estava falando que Cristo é maior do que todos os impérios da terra. Só que ele não levou em consideração nada disso. Ele não levou em consideração que só a cabeça era de ouro, né? Ele não levou em consideração as outras partes de metais do corpo da estátua, nem os pés de barro, porque todo o sistema deste mundo tem pés de barro. Tudo vai se inclinar perante o senhorio do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele não levou em consideração nada disso. O que foi que a soberba, a arrogância e a prepotência do coração dele fez? O que ele construiu? Ele construiu uma imagem inteirinha de ouro. E quando ele construiu inteirinha de ouro, o que ele estava dizendo? Ele estava dizendo: não vai haver outro império. Ele estava dizendo: o império é meu, o império é absoluto, eu governo soberano e eternamente esta terra. E ele fez uma estátua da altura da Estátua da Liberdade. A Estátua da Liberdade acho que tem 34 metros de altura, a dele tinha 31 metros por 3 metros de largura. Então ele fez uma imagem, sabe, em torno da altura da imagem da Estátua da Liberdade lá em Nova York. E a palavra do Senhor diz que ela era inteira de ouro. E ele chamou todas as nações. Vocês prestaram atenção na hora que nós estávamos lendo, que estavam lá todos os povos, que estavam lá todas as línguas, que estavam lá todas as nações, porque ele reinava absoluto. Babilônia dominava a terra, e estava lá todos governadores, oficiais, todos os escalões estavam lá. E você imagina um sol causticante, você imagina todas as autoridades do mundo da época lá, e aquela imagem de ouro embaixo do sol. Agora você imagina quando o sol pegava naquela imagem de ouro, o que acontecia? Era raio de sol, que era como se fosse um esplendor, era como se fosse uma glória, aquele ouro todo reluzindo pelo sol que batia nela, e estava lá todos os cantores. Você imagina o nível da celebração que estava tendo lá no maior império do mundo. Você pode calcular o nível da celebração com todas as autoridades mundiais. Agora dá para você parar e pensar um pouquinho no que foi a atitude desses 3 judeus. Estava lá o maior rei deste mundo, estava lá, sabe, os sistemas de governo do mundo, estava lá numa celebração suntuosa. Era o sol que batia naquela imagem de ouro, e era resplendor que ia para tudo quanto é lado. Agora você imagina
3 homens não se dobrarem. Sabe, quando a gente vê aqui que ele mandou os homens mais poderosos do exército dele atarem, você imaginou a afronta para aquele rei? Sabe o que é uma autoridade chamar todos os governos do mundo? Ele queria se instalar como Deus. Ele só será autoridade política suprema era pouco. Ele fez a imagem dele, e ele chamou todos os reinos do mundo para se prostrar a ele, para adorar ele, e de repente 3 homens não se dobram. Ele estava se tornando um ídolo para ser adorado mundialmente, e de repente 3 homens não se dobram diante de um contexto desse. Então você pode imaginar o nível de fé, a qualidade desses homens de Deus. Dá para você imaginar porque que eles estão na palavra do Senhor, e a palavra do Senhor fala, sabe, que o nome desses 3 homens significava o tipo de livramento que Deus daria a eles. Eles são chamados aqui de Sadraque, Mesaque e Abednego, mas se nós lermos o livro de Daniel, nós vamos descobrir que esses foram os nomes que o rei Nabucodonosor deu para eles, mas estes não eram o nome deles. O nome deles era de Sadraque, Ananias, que significa o Senhor é gracioso. De Abednego era Azarias, que significa o Senhor ajuda. E o de Mesaque que era Misael, que significa semelhante a Deus, sabe? E ali, no nome dos 3, estava exatamente aquilo que Deus ia fazer pela vida deles. Deus seria gracioso com ele, Deus ajudaria eles, e um semelhante a Deus se manifestaria no meio deles, para dar um livramento extraordinário. Esse um semelhante a Deus, que é chamado aqui de o anjo do Senhor, ele também é Cristo prefigurado, porque no Antigo Testamento, todas as vezes que Cristo aparecia no Antigo Testamento, antes dele se fazer carne, antes da encarnação, ele é chamado de o anjo do Senhor. Por isso até nós cantamos um cântico que Deus manda um anjo forte para te defender, e esse anjo forte que Deus manda para nos defender nas fornalhas e nas batalhas que nós enfrentamos é o nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor dos exércitos. E isto nos revela que nada na nossa vida é por acaso. Deus uniu o caminho desses 3 jovens juntos. Eles eram o propósito de Deus na geração deles, um Deus que é gracioso, um Deus que livra e um Deus que se manifesta. E isso vem mostrar para nós que Deus, ele não uniu o caminho nosso com as pessoas que estão junto conosco por acaso. Ananias, Misael, Azarias, eles não foram unidos por acaso, assim como você não foi unido por acaso à sua esposa, nem ao seu esposo, nem aos seus companheiros de trabalho, de escola, nem aos seus amigos de ministério. Nós não fomos. Essa unidade não é por acaso, essa unidade tem um propósito do Senhor. Todas as vezes que nós temos unidade de espírito, todas as vezes que nós temos unidade de mente, todas as vezes que a nossa alma é ligada à vida daqueles que Deus colocou ao nosso lado para caminhar junto com a gente, todas as vezes que há unidade, nós fazemos coisas grandes para Deus. Por isso que Provérbios 18 diz que o solitário, ele busca seu próprio interesse e ele se insurge contra a verdadeira sabedoria, mas a palavra diz que na unidade está a bênção de Deus. Se você lê, quando Salomão edificou o palácio, diz que todos cantaram em uníssono, em uma só voz, e quando todos cantaram em uníssono, o que foi que aconteceu? A glória de Deus encheu a casa de Deus de
tal forma que diz que ninguém conseguiu ficar de pé, diz que todos se prostraram perante a glória do Senhor. Por quê? Porque havia unidade, gente. Há um poder na unidade extraordinário. Aquele louvor do templo de Salomão, ele tocou o coração de Deus, porque era um só o espírito daquelas pessoas, porque aquelas pessoas, elas se tornaram um naquele momento. Era um só o objetivo, era um só o sonho, e o sonho deles era o reino de Deus, os sonhos deles era a glória de Deus e os propósitos de Deus. Por isso que Satanás luta tanto contra a unidade, porque na unidade vem a bênção de Deus, e quando nós nos unimos aos nossos irmãos, nós fazemos coisas grandes para o Senhor. Por isso que a palavra fala que aquele que anda sozinho, ele está buscando só o seu próprio interesse. Por isso é muito importante a unidade. Sabe, Isaías, lá em Isaías 8:18, ele falou: eis-me aqui, e os filhos que o Senhor me deu para sinais, prodígios e maravilhas nesta terra. Ele entendeu que aqueles que o Senhor tinha dado para ele, era para sinais, prodígios e maravilhas nesta terra. A tua família é para esses sinais, prodígios e maravilhas. Os teus irmãos que estão deste lado, do teu lado, é para fazer grandes coisas acontecerem para Deus. A fé, ela não é real se ela não exigir riscos. A palavra do Senhor mostra que todos os homens de fé que estão na palavra do Senhor, às vezes você fala assim: ai, mas a minha vida tem tantos desafios. Meu Deus, será que todo mundo passa os estreitos que eu passo? Será que para todo mundo as coisas são difíceis, como é para mim? Será que todo mundo tem uma vida que parece que é um desafio? Parece que tudo para mim é impossível, parece que para mim tudo é um desafio atrás do outro. Gente, você não vai encontrar uma pessoa que está registrada na Bíblia que a vida dela não foi desse jeito, sabe? Mas foi a fé delas vencendo esses desafios que fizeram delas os heróis da fé. A palavra do Senhor diz que Deus falou para Abraão: Abraão, você vai sair de Ur dos Caldeus, num grande centro comercial, você vai para uma terra que eu ainda te mostrarei, você vai abandonar tudo, você vai deixar tudo, e você vai sair para depender de mim, para confiar em mim, para ser peregrino em terra estrangeira. E ele assumiu esse risco, sabe? E ele conquistou pela fé um território, ele conquistou espiritualmente um território que veio a ser materialmente o território do povo de Deus. Nós vemos Esther, ela tinha que salvar o povo dela, ela não podia comparecer diante do rei sem ser chamada. Se o rei não baixasse o cetro para ela, ela morreria. Mas o que ela falou? Eu vou jejuar e orar, e eu vou entrar na presença dele pelo meu povo, porque se eu perecer, eu pereci. O que está escrito lá em Apocalipse? Eles venceram porque não amaram a própria vida, sabe? Pessoas que colocam seus ideais, que colocam seus objetivos em Deus acima da própria vida, pessoas que estão dispostas a correr riscos, pessoas que estão dispostas a exercer a sua fé, sabe? Gideão vai contra os medianitas, uma multidão inumerável, como a areia da praia do mar, com 300 homens, porque Deus mandou ir com 300. Eu podia falar: Senhor, o Senhor está querendo me botar numa fogueira, meus inimigos são inumeráveis como a areia da praia do mar, e o Senhor olha para a minha cara e fala: vai com 300, mas ele foi, ele estava seguindo a ordem do Senhor, e a fé dele tinha que ser a essa altura. A palavra do Senhor fala de Neemias, que
depois de jejuar e orar 4 meses, magro, abatido, vai servir o copo de vinho para o rei, e não podia aparecer abatido e triste na presença do rei, mas ele foi pela fé, e ele quebrantou o coração daquele rei, e ele conseguiu construir Jerusalém, pela fé que ele teve, de entrar abatido na presença do rei, quando era proibido entrar dessa forma na presença do rei. Nós vemos Moisés abrindo o mar pela sua fé, e 2 milhões de pessoas saindo do cativeiro do Egito. Nós vimos Josué mandando 12 sacerdotes pararem com a arca da aliança no meio do Jordão, sabe, 8 horas com o braço estendido. A arca da aliança era pura eletricidade do poder de Deus, e eles foram pela fé, e diz que com isso o Jordão foi aberto, e ele colocou mais de 2 milhões de pessoas dentro da terra prometida, sabe, homens que por causa da fidelidade deles, que por causa da convicção deles, homens semelhantes a nós, mas que Deus pôde fazer coisas espetaculares através da vida deles. Gente, nós queremos que tudo seja palpável, nós queremos que tudo tenha uma garantia, nós queremos viver a base da garantia, sabe, mas que garantia esses homens tinham, senão a fé que eles tinham em Deus? Essa era a única garantia que eles tinham, sabe, e eles constataram que a partir do passo de fé deles, o Criador do universo fez coisas espetaculares, extraordinárias, através de gente inadequada. Vocês se lembram quando Pedro falou para Jesus: Senhor, se és tu, manda eu andar sobre as águas. Pedro, que o nome dele era Simão, que significava inconstante, um homem ansioso, um homem que metia os pés pelas mãos, um homem que era inconstante, sabe, gente inadequada, mas que por causa da fé, Deus fez coisas extraordinárias, sabe, muitas vezes esses dias você está olhando para a inadequação da tua vida, e muitas vezes você está falando: Deus não pode fazer com uma pessoa que nem eu, mas a palavra do Senhor diz que eram pessoas semelhantes a nós, mas que eles fizeram Deus fez o extraordinário através deles, porque eles creram, porque eles confiaram, sabe, Deus pode fazer através da tua vida, se na tua vida tiver uma fé capaz de correr riscos, se você tem capacidade de confiar que Deus é a garantia da tua vida, Deus vai estar fazendo coisas maravilhosas através de você. E a palavra do Senhor diz que todos se prostraram à imagem. Você conseguiu visualizar aquele dia, você viu a multidão, e aquilo ali devia ser inumerável como a areia da praia do mar. Tinha sido mandado chamar todas as nações, tinha sido mandado chamar os governos, diz que ali estava toda língua e toda nação, está escrito no texto. Então você imagina aquele dia, e sabe o que é você ver um mar de gente se prostrar e 3 ficar em pé? Sabe, você consegue calcular o que seja isso, sabe? E uma coisa a Bíblia mostra para a gente: nem sempre a voz do povo é a voz de Deus, sabe? Eles ali não ficaram com a voz do povo, sabe? Nós vimos quando 10 príncipes e 2 milhões de pessoas disseram: nós não podemos entrar na terra prometida, e eles pereceram tudo no deserto. O que Josué e Caleb fizeram? Eia, vamos e possuamos, porque o Senhor é conosco. Retirou deles o amparo, e se o Senhor se agradar de nós, Ele vai nos colocar dentro da terra. O que agrada a Deus? O que agrada a Deus é fé, sabe? Então são pessoas, Deus ele não vai aceitar quando Ele falar assim para nós: meu filho, por que você fez isso? Aí você vai olhar e vai falar: estava todo mundo fazendo.
Eu estava no século 21 e estava todo mundo se comportando dessa maneira. Aí eu resolvi me comportar também. Sabe, Deus, Ele não vai aceitar isso. Por isso nós temos que pedir, gente, que Deus coloque determinação no nosso coração. Nós precisamos pedir que Deus coloque convicção no nosso coração. Você sabe o que é a convicção? Você sabe o que é determinação? Sabe, é uma força interior. É valores e princípios que regem a tua vida. São coisas que você não negocia por nada nesse mundo. Sabe, convicção, determinação é algo que você está disposto a dar a tua vida por aquilo que você crê. E diante disso, como que você acha que está a tua convicção em Deus? Como você acha que está a tua determinação no teu chamado? O teu chamado é uma coisa que você não negocia, é um valor, é algo que você não se inclina às demais coisas, porque você tem convicção do propósito para o qual você está nessa terra. A tua fé em Deus é um valor que você fala: eu prefiro morrer, eu prefiro dar a minha vida, mas eu não coloco nada à frente de Deus. Eu não coloco nada mais em primeiro lugar na minha vida, a não ser o meu Deus, porque o meu Deus é o valor absoluto da minha vida. Sabe, esses homens, eles tinham isso, eles tinham convicção e determinação. E perante isso, como é que será que tem dado a nossa vida de convicção? Como é que será que tem dado a nossa vida de determinação? Sabe, e eles falaram: o Deus a quem nós servimos. Você sabe o que é você falar assim: eu sirvo a Deus? Ele falou assim: o Deus a quem nós servimos, se quiser nos livrar, nos livrará. Se não, você fica sabendo que nós não serviremos aos seus deuses, e nós não nos prostraremos às suas imagens. Sabe o que você fala assim: o Deus a quem eu sirvo? Sabe o que você está falando? Eu estou a propósito dele. Minha vida nesta terra está a propósito dele. O Deus a quem eu sirvo, a quem os ideais dele são os meus ideais, os propósitos dele são os meus propósitos. O Deus a quem eu sirvo, se ele quiser me livrar, ele me livrará, porque ele é soberano, ele é poderoso e ele me ama. Eu sou filho dele e ele me ama. Mas se não, fica sabendo, eu não vou me dobrar. Sabe, eu não vou adorar a nenhum outro ídolo, a nenhuma outra imagem. Sabe o que eles estavam dizendo com o sinão deles? Sabe, ainda que Deus não livrasse, ainda que Deus achasse que o martírio deles, o fato deles entregarem a própria vida por aquilo que eles criam, se Deus achasse que isso ia glorificar mais o nome deles, eles estavam falando: está tudo bem. Sabe, ele estava ali, o sinão deles estava significando que ele estava pondo os sonhos deles particulares na mão de Deus e trocando pelos sonhos de Deus na vida deles. Ali uma pessoa que está disposta a entregar a própria vida, ela não tem propósito particular. Ela só tem propósitos eternos. E o sinão dele estava significando isso. Era incondicional. O sinão dele estava significando ousadia, estava significando coragem, fé, determinação. O sinão deles estava significando maturidade. Sabe por quê? Porque eles não iam se inclinar diante da imagem. Mas eles estavam dizendo: mas nós também não estamos pedindo que Deus se incline a nós. Nós não vamos nos inclinar à imagem, mas Deus, Ele não fica obrigado a se inclinar a mim, porque eu não vou me inclinar à imagem. Porque tem muita gente que fala assim, sabe, meu chefe faz falcatrua, e ele pede para eu fazer falcatrua, então eu determinei que eu não vou fazer. Mas Deus já fica sabendo que se eu perder esse emprego, Deus tem que me dar outro. Não é assim que eles falaram.
Sabe, eles falaram, se Deus quiser nos livrar, Ele nos livre, mas se não, nós não vamos nos prostrar. E eles também não exigiram que Deus se prostrasse a eles. Sabe por quê, gente? Porque a nossa fidelidade tem um preço. Sabe, nós vemos na palavra do Senhor, que quando Daniel resolveu ser fiel, ele orava 3 vezes por dia, proibiram de orar. O que ele fez? Ele continuou orando. E aonde ele foi parar? Ele foi parar na cova do leão. A nossa fidelidade tem um preço. José, a mulher de Potifar, assediava ele todo dia. Aí ele resolveu ser fiel a Deus. E aí ele não aceitou o assédio. Aonde ele foi parar? Na prisão. Sabe, porque a nossa fidelidade, a nossa lealdade tem um preço. Então, e nós temos que estar dispostos a pagar esse preço de lealdade, de fidelidade. E quando nós pagamos esse preço, nós podemos ter certeza que Deus vai honrar com a nossa vida. Porque está escrito na palavra do Senhor, lá em Hebreus 6, que Deus não é injusto para se esquecer do vosso trabalho e do amor que evidenciaste para com Ele. Então Deus, Ele não vai ser injusto para esquecer, mas a gente tem que saber, a nossa fidelidade tem um preço, sabe, nós temos que estar na agenda de Deus, e nós não podemos exigir que Deus esteja na nossa agenda. Nós temos que aprender a falar, Senhor, não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua. Senhor, eu rendo na tua mão o meu espírito. Não foi isso que Jesus Cristo falou? E gente, quando a gente aprende a se render, a ansiedade acaba na nossa vida, sabe? Quando a pessoa sofre de uma ansiedade que parece que vai matar ela, sabe, é tão ansiosa ou tão ansioso que o corpo fica inteirinho manchado, é tão ansioso que o cabelo cai tudo, é tão ansioso que tem úlcera, sabe, é tão ansioso, sabe, que parece que vai morrer de ansiedade. Sabe o que é isso? É quando a gente tem dificuldade de render a nossa vontade na vontade de Deus. Sabe, tem uma frase que diz que não existe frustração para aquele que aprendeu a sepultar a sua vontade na vontade de Deus. Sabe, aqueles que falam, o Senhor é que sabe os pensamentos que tem a meu respeito. Nem a morte, nem a vida me separará do amor de Cristo Jesus. Foi isso que esses homens estavam dizendo, nem a morte, nem a vida vai me separar do teu amor. Se o Senhor decidir vida para mim, o Senhor me ama. Se o Senhor decidir morte para mim, o Senhor me ama, porque nem a morte, nem a vida me separará do amor de Cristo Jesus. Uma vez perguntaram para Martinho Lutero, falaram para ele, Martinho Lutero, se você tivesse caído na mão do Papa Leão X e de todos os seus perseguidores, o que você acha que teria, aonde você acha que você estaria? Ele falou, eu estaria no mesmo lugar, na mão de Deus. Sabe, porque a palavra do Senhor diz lá em Daniel 5, que a nossa vida e os nossos caminhos estão dentro da mão do Deus Todo-Poderoso. Nada vai tirar a nossa vida de dentro da mão do Deus Todo-Poderoso. Não são os nossos oponentes, não são os nossos perseguidores, não são as pessoas que não pensam igual a gente, não é a pior fúria que se levantar contra a gente, não é porque se levantou um exército contra nós, não é porque como um enxame de abelhas se levantaram contra nós, não é por causa disso que nós deixamos de estar no mesmo lugar. Nós continuamos dentro da mão do Deus Todo-Poderoso, e o anjo forte do Senhor continua junto conosco para nos defender. Seja aquilo que Deus achar que vai glorificar o nome dele, sabe, e muitas vezes Deus não vai nos livrar da fornalha, mas Ele vai nos livrar na fornalha, porque é a fornalha que molda o caráter do Filho de Deus. Deus, Naum, ele diz que Deus tem o seu caminho na tormenta, na tempestade, e Malaquias diz, assentar-se-á como derretedor, como purificador da prata, e purificará os filhos de Levi, e os refinará como ouro e como a prata, e eles trarão justas ofertas ao Senhor. Então Deus, Ele passa
todos os seus filhos na fornalha. Isso não é privilégio de alguns, porque Deus não tem filhinho de papai, não tem. Todos os filhos de Deus, eles são provados e aprovados. E todos os filhos de Deus passam por fornalhas para se tornar varões valorosos do Senhor. Deus, ele não tem, os filhos de Deus, os verdadeiros filhos de Deus, não são cristalzinhos, não são melindrosos, mas são homens que foram provados e aprovados pelo Senhor. José, ele era um filhinho de papai, e o que foi que Deus fez para tornar ele um homem de Deus? Deus tirou ele de perto do papai dele, para que ele passasse por provações que tornasse ele um homem aprovado pelo Senhor. E é isso que Deus faz. Deus, ele refina a nossa vida como ele refina a prata e o ouro, sabe, para que nossa vida possa trazer justas ofertas ao Senhor. E quando nós enfrentamos as fornalhas e nós deixamos os resultados com Deus, nós vamos poder contar com a presença de Deus no meio do fogo. Gente, foi isso que Deus fez na sua encarnação. Quando Deus se fez carne e ele veio habitar no meio de nós, ele nos deu a sublime segurança que ele suportaria o fogo conosco. Sabe, ele veio para dentro das nossas aflições, ele carregou com as nossas dores, ele carregou com as nossas iniquidades. O castigo que traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas abertas, pelas suas chagas abertas, nós fomos sarados. Sabe, ele veio para dentro das nossas fornalhas, e ele continua vindo, assim como tinha uma festa em Jerusalém. E aonde que Jesus Cristo foi? Tinha festa em Jerusalém, e Jesus desceu ao tanque de Betesda, e Jesus foi no meio dos feridos, ele foi no meio dos aleijados, ele foi no meio dos mortos-vivos, ele foi no poço profundo, que estava um homem há 38 anos, para libertar ele da paralisia dele. E é isso que Deus faz. Deus, ele desce nas nossas fornalhas, ele desce nos lugares que a gente acha que ninguém pode alcançar a alma da gente, num lugar onde a gente acha que ninguém pode alcançar o espírito da gente, aonde a gente acha que médico nenhum naquela causa vai alcançar o físico da gente, mas é ali, na nossa fornalha, que ele desce e traz libertação. Ele desce na casa, aonde você está achando que homem nenhum pode dar solução para a tua família, mas é ali, naquela fornalha quente que você está enfrentando, que ele desce e ele dá solução para a tua casa, para a tua família, para o teu casamento, para os teus filhos, para a tua finança. Ele dá solução, porque ele desce nas nossas fornalhas, ainda que elas estejam acesas 7 vezes mais, você pode ficar tranquilo, porque a chama não vai tocar em você. Sabe, tem hora que o inferno quer impressionar. Eu acho que uma das maiores armas de Satanás é querer impressionar o homem. Sabe, ele quer impressionar com coisas vultuosas, falando que o poder dele é muito grande, e ainda que ele tenha acendido a fornalha 7 vezes mais, que você está falando assim, parece que todos os principados, potestades, dessa vez se levantou contra a minha vida. Mas o que a palavra do Senhor fala a teu respeito? Não temas, eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, não te submergirão. Quando passares pelos rios, não te afogarás. E quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem o cheiro da chama se apegará a ti.
Então, gente, não importa que o inferno está fazendo carranca para você, não importa que ele levantou aquelas pessoas que você fala, meu Deus, parece filhos da profundeza, não importa que sejam esses, não importa a cara feia deles, não importa os impropérios da boca deles, não importa o tanto que a fornalha esteja acesa, importa é o tamanho do Deus que nós servimos. É um Deus que a palavra do Senhor fala lá em Isaías 50, quem é tu que teme o homem que é mortal, e o filho do homem que não passa de erva, e se esquece do Senhor teu Deus, que te remiu, que te salvou? Sabe, então, gente, não tem poder que seja comparado ao poder do nosso Deus. E há um tempo que nós fazemos afirmações de fé, há um tempo que nós temos palavras de fé para a nossa vida, para a vida de tudo quanto é irmão, mas tem um tempo que essa fé é provada, porque a palavra do Senhor diz que o rei olhou para eles e falou, vocês não vão se dobrar diante da imagem? Não. Então acende a fornalha 7 vezes mais e joga eles dentro da fornalha. E é nessa hora, gente, que a nossa fé é provada. Em 1 Pedro 1,7, na Bíblia Viva, diz assim: estas provações apenas põem à prova a fé que vocês têm, para verificar se ela é forte, pura ou não. Ela está sendo provada, examinada no fogo, como o fogo prova o ouro e purifica. A fé que vocês têm para Deus, ela é mais preciosa do que o ouro de Ofir. Portanto, se ela permanecer, ela redundará em louvor e glória na vinda de Cristo Jesus. Então, toda fé que nós propagamos, chega a hora que ela vai ser provada. E quando ela é provada, o que queima? Teve uma coisa que queimou dentro da fornalha: queimou só as ataduras. Sabe, eles foram amarrados com seus chapéus, com seus mantos, com seu calçado, e foram jogados lá dentro. E diz que eles viram 4 homens soltos. Eram 3 e eles viram 4 homens soltos. A fornalha só queima a atadura. A atadura de uma fé egoísta, a atadura de uma fé distorcida e interesseira, a atadura de uma religiosidade morta, de alguém que finge que tem fé, que finge que ora, que finge que busca Deus. Gente, quando você cai na fornalha, não dá para sua fé ser de mentirinha. Quando você cai na fornalha, não dá para você fazer de conta que você busca Deus, não dá para você fazer de conta que você ora. Quando você cai na fornalha, ou a tua fé é fé, ou você, como tem um texto que fala, quando as coisas ficam difíceis, ou você grita mais alto, ou você corre mais rápido, ou você ora. Sabe, então na fornalha, sabe, você tem que orar de verdade. Na fornalha, a tua fé tem que ser de verdade. Na fornalha, sabe, você tem que buscar Deus mesmo de coração. Então a fornalha, ela queima uma religiosidade morta, sabe, uma religiosidade que fazia de conta que era cristão. Sabe, a fornalha, ela queima a fé legalista, que julgava todo mundo que passava por provação. Sabe os amigos de Jó? Satanás resolveu peneirar a vida dele, levou os 10 filhos, levou todas as finanças dele e levou a saúde. O que os amigos dele falaram? Então, ali é a hora do nosso face a face com Deus. Ali é a hora que você decide depender completamente de Deus, confiar totalmente em Deus. É a hora que você fala: até agora eu conhecia Deus de ouvir falar, mas agora eu conheço Deus de andar junto com Deus, sabe? E uma coisa, tem pessoas que estão observando,
quando você está passando na fornalha, e pode ser até as pessoas que te empurraram para dentro da fornalha, porque diz que quando eles foram lançados na fornalha, diz que todos os governos desta terra, mais o rei Nabucodonosor, estava tudo olhando o que ia acontecer com eles, mas aquilo que Deus vai fazer em você, através de você, para você, no teu meio, vai impactar o coração dessas pessoas e vai gerar uma mudança extraordinária, vai tirar os olhos de todos eles dos ídolos e vai colocar no Deus verdadeiro, porque você imagina o que foi aquilo. Todo mundo tinha ido lá para adorar quem? A imagem de ouro de Nabucodonosor. De repente, 3 homens não se dobram. De repente, 3 homens vão para dentro da fornalha. E tá as nações assistindo tudo, como se hoje tivesse todas as televisões ligadas, dando tudo na internet, e o mundo inteiro tivesse olhando para aquilo. E em vez de 3 homens, eles verem 4, e eles verem Deus junto com eles, e verem o fogo não ter poder sobre a vida deles. E o que foi que o rei falou? Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo forte e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei e preferiram entregar seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro rei, senão o seu Deus. Portanto, faça um decreto pelo qual todo povo, toda língua, toda nação que dizer blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçada, suas casas feitas em monturo, que significa porta do lixo, porque não há outro Deus que possa livrar como o deles. Você imagina você ter essa fé para dar um testemunho mundial, com todas as cadeias de transmissão do mundo voltadas para você, e você dá um testemunho mundial do Deus que você serve, pela tua fé e por você não se dobrar ao sistema do mundo. Foi isso que esses homens fizeram, e foi o impacto que eles trouxeram. A intervenção divina abalou toda a terra, sabe? E a palavra diz que aquele rei os fez prosperar, porque Deus, ele é galardoador de todos que o buscam, diz a palavra. Quando você se aproximar de Deus, creia que Ele existe e que Ele é galardoador de todos que o buscam. E aquele rei enalteceu o Deus deles para o mundo inteiro, e eles foram galardoados com posições de honra em toda a sociedade. Eles não sabiam desfecho, mas eles resolveram ser determinados, convictos e creram. Por isso eles viram a glória de Deus. Por isso o mundo inteirinho viu a glória de Deus, e o nome de Deus foi elevado. Nós estamos vivendo um tempo terrível na terra. Nós estamos vivendo um tempo de trevas muito grande. Sabe que tem horas que a gente para olhar, você fala, meu Deus, o que é que vai impactar esse mundo? E Deus continua dizendo que a fidelidade vai impactar. Deus continua dizendo que Babilônia, que o mundo se impacta com santidade, se impacta com fidelidade, e se impacta quando um homem ou uma mulher resolve ter convicção e determinação. Então, quando você pensar, quando você ouvir as conversas mais alarmantes sobre a terra, e você pensar o que poderia ser feito, olhe para você. Lembra daquela pergunta que Deus fez para Isaías: a quem enviarei? E o que Isaías respondeu? Envia-me a mim. Sabe, então Deus está mostrando que aquilo que a gente acha que não tem jeito, Deus está falando para nós que tem jeito,
porque eles eram Babilônia, e nós estamos vivendo em Babilônia, e Deus está falando que tem jeito, que Babilônia pode ser impactada por aqueles que não se dobram. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos nesta noite, meu Pai, porque como nós dissemos, Senhor, essa palavra de Daniel 3 tem coisas profundas, meu Deus, para dizer a nossa vida, Pai. Essa palavra de Daniel 3, Pai, tem coisas profundas para nos ensinar, meu Pai, meu Deus, e para mostrar que tudo aquilo que nós temos visto nesses dias, meu Deus, tudo aquilo que nós muitas vezes ficamos alarmados e falamos, Senhor, meu Deus, o sistema econômico, o sistema político, tudo já se inclinou, meu Deus, o sistema, meu Pai, de proteção das nações, tudo aquilo, meu Deus, que deveria ser para cuidado, tudo aquilo que deveria ser para livramento, meu Pai, já se inclinou, meu Deus, quando nós olhamos para a direita, quando nós olhamos para a esquerda, e que nós não conseguimos ver solução, meu Deus, o Senhor fala que é hora de nós levantarmos para o alto, e é hora de nós lembrarmos da identidade que nós temos em Cristo Jesus, meu Pai, que o Senhor nos fez resposta para esta terra, Pai, nos fez resposta nesta terra, não só porque nós somos os ungidos de Deus, Pai, não só porque o Senhor nos levantou, meu Deus, para curar, para libertar, como está escrito, Pai, a promessa de Isaías 61, que é a mesma para Cristo, e é a mesma para a nossa vida, que somos embaixadores de Cristo, Pai, que o Espírito do Senhor Deus está sobre nós, pelo que Ele nos ungiu para levar boas novas aos quebrantados de coração, para colocar em liberdade os cativos, para dar vista aos cegos, para pregar para os pobres, meu Deus, para pregoar o ano aceitável do Senhor, meu Deus, para colocar todos que em Sião estão com cinzas na cabeça, coroa, para colocar, meu Deus, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, para que se chamem carvalhos de justiça. Nós somos respostas, porque nós temos essa unção sobre a nossa vida, mas nós temos uma resposta ainda muito mais impactante, quando nós somos capazes de ter o caráter de Cristo, meu Deus, o caráter de Cristo, meu Deus, é mais importante, tem um impacto muito maior do que o carisma, meu Deus, o carisma, os dons, eles têm um poder muito forte para abençoar a vida do nosso irmão, mas o caráter, o fruto do Espírito, o caráter, Pai, ele causa um impacto a nível mundial, ele alcança, meu Deus, nações, meu Pai, quando uma vida é capaz de ter santidade, quando uma vida é capaz de ter fidelidade, quando uma vida é capaz de ter lealdade, de ter determinação, de ter convicção, meu Deus, não só, Pai, os reinos deste mundo se dobram, como o inferno se encolhe e fala: nesse nós não podemos tocar, nesse nós não podemos tocar, meu Deus, em nome de Cristo Jesus, meu Pai, nos dá esta graça, Senhor, de nós aprendermos com a vida desses homens. O livro de Daniel é um livro profético para nós do século 21, Pai, que estamos vivendo o tempo mais escuro dessa época. Eles viveram em Babilônia. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego é o estilo de vida para se viver em Babilônia e não se corromper, e ainda ser luz para toda a terra. Nos ensina com a vida deles como nós podemos ser esse luzeiro do Senhor. Em nome de Cristo Jesus, nós te louvamos e te agradecemos, meu Senhor, em nome de Cristo Jesus. Amém.